Combater o Aedes aegypti exige comprometimento de todos nós. E foi pensando nisso que o Conasems desenvolveu o Aedes na Mira, um projeto que capacita profissionais de saúde e gestores de todo o país para o enfrentamento das arboviroses. O estado do Mato Grosso do Sul, ele por si só, ele já é endêmico. Então, sempre tem que ter, nesse período de seca, e principalmente na época de chuva, a gente sempre tem que ter esse cuidado maior. A situação do município de Amambai, hoje, ela é preocupante. Temos, assim, muitas notificações referentes ao ano passado. Então, o ano passado, de janeiro a dezembro, teve em torno de 1.300 notificações, sendo mais ou menos em torno de 78 casos confirmados. Hoje, de janeiro a março, nós temos 600 e poucas notificações, com 22 casos confirmados, né? E em torno, mais ou menos, no estado de 13 óbitos, né? Dentre os casos notificados, a maioria é confirmado ou por critério clínico epidemiológico, laboratório, tanto para o laboratório particular quanto pelo LACEN, né, que é o nosso laboratório de referência. E a gente tem visto que tem um aumento muito grande em relação aos anos anteriores, nos exames realizados pelo LACEN, por exemplo. Em anos anteriores, a cada 20 exames liberados pelo LACEN, liberado no GAL, a gente tinha lá 3, 4 confirmados, né, 3, 4 casos positivos, e agora a gente tem 4, 5 negativos. Os projetos da Aline, da enfermeira Aline, que é o Galerinha na Escola, e o projeto da Luciana, nossa coordenadora de atenção primária, que é o plano de contingência contra o mosquito Aedes aegypti. São 2 projetos que foram criados, estão sendo criados desde o ano passado, né? Porém, ele veio muito de encontro com a situação hoje que nós estamos vivendo, tanto no município quanto no estado. O interessante, o diferencial dos projetos, além de tudo aquilo que a gente já faz, né, em relação à conscientização, é que ele abrange lá a escola, as crianças nos anos iniciais. Então, o nosso projeto na escola, ele aconteceu de forma bem dinâmica, né, de uma palestra com as crianças, onde eles puderam estar vendo a parte do ovo-trampa, dos ovinhos do mosquito, tanto a larva e o mosquito em si. Então, essa evolução, o quadro, né, como ocorre a transmissão da dengue, a parte dos sintomas, como eles identificarem. Então, assim, foi bem bacana porque eles puderam, de forma lúdica, né, tá conhecendo melhor sobre a doença. Porque, na verdade, às vezes a gente fala assim, mas o mosquito causa dengue, mas eles não têm uma noção real do que é, o que pode evoluir a doença em si, né? Isso nos ajuda porque eles são nossos ajudantes na escola, tanto na casa quanto na comunidade. Foi feito também um teatro lúdico para as crianças também entenderem na prática o que era. Também foi feito a repelente natural em sala de aula com a professora de ciência e foi verificado a carteira de vacina com a febre amarela, porque também eu abordei outras arboviroses. As professoras, elas têm um currículo a ser seguido. Então, dentro desse currículo, que são os conteúdos, normalmente esses temas aparecem. Então, a gente procura atrelar a parceria junto do conhecimento que os alunos precisam, que são os exigidos no currículo. Então, a gente procura trabalhar principalmente com as professoras de ciências, mas as outras também, na parte da língua portuguesa, na parte da história, da geografia, a gente acaba envolvendo todas as áreas. Para a escola, para a nossa escola, isso é muito positivo. Tem uma excelente aceitação, tanto por parte dos pais, né, da nossa comunidade, professores, todo mundo aceita muito bem e nós acabamos participando e nos envolvendo de uma forma muito positiva e atingindo o objetivo principal, que é atender o aluno com maior qualidade.
As notificações são feitas pelos profissionais da saúde ali, um cidadão ele apresenta algum sintoma de dengue, ele vai procurar a unidade de saúde, a unidade de saúde já notifica o mais rápido possível, é passado para a gente essas notificações. Através dessas notificações a gente consegue fazer um trabalho de estar direcionando para fazer um controle químico, um controle mecânico, para poder estar fazendo ações direcionadas através desses dados que a atenção básica passa para a gente está fazendo ações em conjunto com eles, essas ações de educação em saúde que a gente faz nas escolas, nas creches, onde solicitam a gente, então a gente faz essas parcerias com eles, a gente vai lá com a atenção básica fazer essas palestras, tá passando essa informação para a população estar nos ajudando. O curso, na verdade, ele nos abre bem a mente em relação aos trabalhos intersetoriais, né? Porque a gente tem a concepção de trabalhar assim sempre fechados, isolados. Então, assim, com o curso, eles falam bastante a respeito de planejamento, de intersetorial, junto com a vigilância, que a atenção básica ela precisa estar ampliada, né? A questão de planejamento mesmo. Então, assim, isso agora nos projetos, avaliação e planejamento, a gente conseguiu ter uma visão melhor do que é trabalhar realmente junto para que esse combate ao mosquito não pode ser isoladamente, né? A interação entre a vigilância e a atenção básica, ela é super importante, pois a gente tem como saber as áreas endêmicas que nós temos na nossa área, os casos, o número de casos. Toda semana a gente recebe o boletim epidemiológico e com isso também a gente consegue trabalhar com ações, né, em sala de espera, em hiperdia que nós fazemos. Então a gente faz atividades voltadas em cima do que a vigilância epidemiológica passa para nós, vigilância em saúde, e com isso a gente tem um norte de trabalho também, até para as pessoas, a idade das pessoas que estão sendo mais acometidas, e com isso a gente consegue fazer um trabalho mais voltado para os casos positivos.